Pessoal, vocês conseguem colocar o Eduardo Green com a gente aí agora, por gentileza? Aí, o Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bem? Boa Tudo tarde bom? para você. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Eduardo. Olha só, o Eduardo Green é doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele também é cientista político, ele também é gaúcho, e ele também vai responder a essa pergunta que a gente fez para a Daisy, se o desastre ambiental é motivo para adiar as eleições municipais no Rio Grande do Sul. Eduardo, não sei se você acompanhou parte da argumentação da Daisy, mas enfim, você está acompanhando esse debate, você tem a tua visão aí, eu queria saber o que que você imagina. Eu repeti aqui, só rapidamente, para o Eduardo Leite foi feita uma pergunta muito objetiva, sobre adiar ou não. Ele sugeriu a possibilidade de debate, e o ponto dele é que é o seguinte: o Estado estará em reconstrução, ainda em momentos incipientes, em que trocas de governos municipais podem atrapalhar esse processo. O próprio debate eleitoral pode acabar dificultando a recuperação. Essas foram as palavras do Eduardo Leite, que eu mencionei para a Deise, menciono para você também. Palavra com você. Bom, obrigado pela oportunidade. Sim, eu acompanhei parte do que a Deise estava comentando. Acho que são argumentos muito convincentes do ponto de vista do impacto que o desastre gerou e que certamente seguirá tendo ao longo de muito tempo, não apenas durante o período das eleições. Agora, eu tenho uma leitura. E, primeiro, acho que poderia ter vindo de qualquer liderança política uma manifestação como essa, mas não deveria ser do governador do estado, que já tem dado algumas declarações desastradas ao longo de todo esse período, e acho que essa foi mais uma, porque me parece, assim, uma declaração um pouco marota, do tipo, vamos colocar o balão de ensaio, se por alguma razão ela colar, muito, muito que bem, vamos adiante, né? Não entendo, portanto, que o tema, o impacto do desastre ambiental, evidentemente de proporções nunca antes vistas, ele vá ter um efeito, ou deva ser considerado, melhor dizendo, num eventual adiamento das eleições, porque eu entendo que o próprio tema da reconstrução das cidades, que tem relação com o desastre, é efeito, inclusive, da inação, da omissão, ou eventualmente de questões que deveriam ter sido de maneira preventiva, quem sabe, já trazido pelos prefeitos e prefeitas. Eu, ontem, quando recebi o convite da Giovana, fiz um trabalho muito básico, mas apenas para dar uma ideia do que eu quero aqui me referir. É uma fonte de dados pública, a Munic, do IBGE, todo mundo pode então consultar e verificar essas informações que eu vou aqui passar para vocês. Cidades do Rio Grande do Sul, que tem legislação sobre adaptação e mitigação da mudança climática, 4%. Cidades do Rio Grande do Sul que foram atingidas por enchentes ou inundações graduais nos últimos 4 anos, a pesquisa é de 2020, certo? Quase 40%. Cidades que têm plano de implantação de obras e serviços pela redução de riscos a desastres, 6,2%. Cidades que têm plano municipal de redução de riscos, 13,4%. Cidades com sistemas de alerta antecipado a desastres, 9%. E, por fim, núcleos de defesa civil, 5,4%. Claro que um desastre dessas proporções não teria sido respondido por qualquer município que tivesse 100% de todas essas medidas, mas o impacto certamente teria sido mitigado. Então, eu entendo que adiar as eleições significa, e eu entendo, Zé, que tu caminhou um pouco nessa linha, premiar os mal prefeitos e as más prefeitas, que tinham chance, sim, de terem atuado de maneira preventiva, sobretudo considerando que há um histórico do Estado de problemas climáticos que envolvem enchentes e chuvas, e mais recentemente aquelas enchentes e chuvas que aconteceram em setembro e novembro do ano passado. Então já era, desculpa a expressão, uma tragédia anunciada. Então, não entendo que as eleições devam ser adiadas com base nessa justificativa, porque acho que, inclusive, criaria uma competição desigual. Porque daqui a 5 meses, 6 meses, 8 meses, quando quer que seja, um novo prazo, que tem que ser definido por emenda constitucional, viesse a ficar definido, isso geraria uma competição política desigual. Porque aquele prefeito, aquela prefeita, talvez já estivesse em condições de dizer para a população não que ele foi o responsável pelo desastre, porque ele pouco fez de medida preventiva, mas que ele foi o responsável pela recuperação da cidade.
nós teríamos uma inversão dos termos do debate colocada na competição política. Se isso vai penalizar, eventualmente, porque certamente vai ter efeito político no desempenho de quem hoje ocupa o cargo, bom, assim é a democracia. O eleitor poderá fazer uma avaliação se, de fato, aquele prefeito, aquela prefeita desempenhou-se bem ou não, e acho que não tem muito como nós considerarmos isso, por mais que eu entenda todas as razões afetivas e emocionais e mesmo psicológicas que a Deise traz para o debate aqui, que deverá afetar, sim, a qualidade do voto, possivelmente deverá afetar a abstenção nessas eleições que serão mais altas do que o normal. Mas acho que abrir uma exceção nesse momento, é que me permita fazer uma janela. Eu quero dizer, nesse momento que o país ainda vive, de uma grande polarização política, nós tivemos há pouco mais de um ano uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, e eu quero dizer com isso, abrir um precedente na nossa democracia para nós adiarmos as eleições num contexto como esse, em que nós ainda temos a democracia em jogo, em risco no Brasil, me parece um precedente muito perigoso, porque logo aí na frente nós podemos ter quaisquer outras razões que possam ser justificadas, e isso pode ser muito prejudicial para a nossa democracia. Não queremos nós aqui voltar ao que foi a ditadura militar, com a postergação dos mandatos de prefeitas e prefeitas em 76, o problema é que houve com a postergação para mais 2 anos de mandatos de prefeitas e prefeitas em 1982. Acho que a democracia veio para ficar depois de 88 com um valor importante, e é na democracia que se resolvem as adversidades, como é essa agora que gaúchos e brasileiros todos nós estamos enfrentando. Então, quero com isso encerrar aqui a minha primeira resposta, dizendo para vocês que isso me faz, portanto, ser favorável à manutenção das eleições lá no Rio Grande do Sul esse ano. Eduardo, a história mostra o que para a gente? Porque já houve situações de guerra, situações de desastre natural, que dá para a gente tirar extrair alguma lição, da história, se eleições foram adiadas ou foram mantidas e qual o impacto que isso teve, ou a situação é completamente incomparável? Eu acho que, ao mesmo tempo que é comparável, tem muito contexto, né? Uhum. Se nós pensarmos assim, em 2020 nós fizemos uma eleição municipal em todo o Brasil, em plena pandemia, quando não havia vacina, com todo o cuidado possível, as eleições transcorreram, e também se imaginava que incumbentes poderiam ser penalizados por não ter levado adiante medidas de cuidado, de não ter eventualmente comprado medicamentos, respiradores, o que quer que seja para enfrentar a pandemia, e naquela circunstância, mesmo durante um governo como era o do Bolsonaro negacionista, isso não foi levantado como algo que sequer cogitasse-se que as eleições poderiam vir a ser, adiadas. Se a gente for pensar outros desastres naturais, todo mundo já falou da comparação do Katrina, nos Estados Unidos em 2005 com um evento agora, o desastre natural no Rio Grande do Sul. Eu, pelo menos, não tenho registro que eleições tenham sido canceladas, postergadas nos Estados Unidos. Se nós lembrarmos os desastres de Fukushima, no Japão, há 13 anos atrás, tampouco tenho eu registro que qualquer efeito na vida política do país, que significasse adiar pleitos eleitorais, foi tomado. Então, eu acho que o precedente que está sendo colocado no Brasil agora, no Brasil, no Rio Grande do Sul, eu repito, ele é bastante perigoso, na minha opinião, e eu acho que, inclusive, se aquilo que a Deise falava, assim, um pouco do oportunismo político, eu, assim, para ser muito sincero com vocês, eu acho que há algum oportunismo político do próprio governador nessa declaração. Porque eu entendo que ele já acusou o golpe, que ele vai ser penalizado. Porque há muitas evidências de que ele afrouxou a legislação ambiental, embora ele alegue que isso não tenha nada a ver com o evento, e ele, portanto, já está indicando que, pensando em 2026, naquilo que pode ser uma fragilização do conjunto de aliados que ele deveria ou imaginaria que teriam condições de serem eleitos ou reeleitos nas cidades. Ô, Eduardo, esse ponto é importante, porque o Eduardo Leite não é candidato. Você acha que se houver o adiamento, ele procura preservar de alguma forma uma penalização da base eleitoral dele, dos prefeitos aliados, por uma candidatura dele à reeleição ou por uma eventual candidatura presidencial? É esse o ponto.
esse é o ponto, a candidatura dele, o projeto nacional dele. A minha leitura é que o Eduardo Leite percebeu que o projeto nacional dele hoje está muito fragilizado, para não dizer inviabilizado. Mas ele precisaria ter condições de arrancar, pelo menos com o apoio grande que hoje ele tem no interior do estado, sobretudo na capital, Porto Alegre, com o Sebastião Mello, que também deverá ter dificuldades, agora em função, ele era favorito à reeleição, deverá enfrentar dificuldades. Então, meu ponto é esse, viu, Kennedy? O efeito que isso gera. Então, acho que, por isso que eu disse que foi uma declaração marota, né? Aproveitando-se, a meu juízo, do tamanho da crise, tentando gerar mais comoção ainda nas pessoas para criar um fato que certamente pode ter impacto. É inegável que ele vai ter impacto na qualidade do voto, como a Deise disse, é inegável que nós vamos ter uma eleição que vai ser atípica. Mas acho que o prejuízo de não fazê-la, a meu juízo, para a democracia, para a sociedade poder, inclusive, escolher governantes que tenham a pauta climática, a pauta ambiental de maneira séria, possa ser, de fato, escolhas pautadas em olhar para frente, dado que o Estado tem um histórico de problemas nessa direção. Então, meu ponto é esse. Eu acho que o Eduardo E o queria. impacto seria positivo, né, Eduardo? Porque a gente está vendo a emergência climática aí. Se você eleger prefeitos e vereadores mais comprometidos com medidas de adaptação e mitigação em relação à emergência climática, realizar as eleições e debater isso agora é mais positivo do que negativo, né? Esse é o meu ponto. Eu acho que justamente negar a possibilidade, ou retirar da cidadania a possibilidade de julgar os governantes num tema tão importante e que seguirá sendo cada vez mais grave para as sociedades, e lá em especial, eu acho que é retirar a possibilidade de colocar isso como um tema que deverá ser um dos mais relevantes no debate lá no Rio Grande do Sul. Então, eu achei, voltando aqui a um tema, eu achei muito desastrada a declaração do governador dizendo que eleições podem atrapalhar a reconstrução do Estado. Eu acho que é uma declaração infeliz, que ela não contribui. Acho que ele, como um democrata que foi eleito pelo voto popular, deveria ter o cuidado de talvez se manifestar, a meu juízo, de maneira um pouco mais adequada, dado que a democracia, num país como o nosso, que passou por tantos anos de ditadura militar, é um valor que a gente não só deve preservar, como fortalecer a cada momento e não criar brechas que possam enfraquecê-lo. Mesmo que quem venha eventualmente a se beneficiar disso seja a extrema-direita, que está explorando isso nas redes sociais, tem até levantamentos mostrando que a repercussão sobre a exploração da tragédia é maior do que a discussão sobre a tragédia em si, né? Mas, enfim, mesmo que haja esse risco de a extrema-direita ser a beneficiária eventual do resultado, um resultado eleitoral, uma eleição sob essas circunstâncias, acho que vale a sua síntese. Eu queria ver se você concorda com ela, Eduardo, que é abrir precedente maroto de adiar a eleição é um perigo para a democracia. Completamente de acordo. Nada como ser um bom jornalista que consegue fazer boas manchetes e sínteses, né? Obrigado, Eduardo, obrigado. Nem sempre, mas a gente tenta. E pegamos sempre o aval do entrevistado para não escrever bobagem depois.